Você consegue imaginar ser tão usado por Deus a ponto de vencer gigantes e no mesmo capítulo da sua vida cair em adultério, mandar matar um homem inocente e ainda assim ser lembrado como alguém segundo o coração de Deus? Fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir toda a história do rei Davi, pai de Salomão. Os acertos, os erros mais sombrios, as polêmicas pesadas e, principalmente, como isso pode salvar a sua vida espiritual antes que seja tarde demais. Se você acha que já estragou tudo com Deus, a história de Davi vai provar que você está errado. Ou vai te mostrar que o buraco está bem mais fundo do que você imagina. Deixa eu te perguntar. Você já se sentiu ignorado, subestimado, como se ninguém enxergasse o que Deus colocou em você? Davi era exatamente esse cara. Enquanto os irmãos fortes e bonitos passavam na frente do profeta, ele estava cuidando de ovelhas no campo. Ninguém dava nada por ele. Talvez hoje você olhe para a sua vida e pense: eu oro, eu tento fazer a coisa certa, mas parece que Deus escolhe sempre os outros. Se é assim que você se sente, você está no ponto perfeito para entender a jornada de Davi. Davi sai do anonimato quando mata Golias, um guerreiro gigante que todo o exército de Israel temia, usando apenas uma funda e uma pedra, confiando que Deus lutaria por ele. Só que aí vem a parte que pouca gente conta. Depois dessa vitória épica, a vida dele não ficou fácil. Ele passou anos fugindo, dormindo em cavernas, traído, cercado por inimigos e por gente instável ao seu redor. Você sente isso também? Que quanto mais você tenta andar com Deus, mais problemas aparecem. Aguenta firme, porque a grande virada da vida de Davi e o maior desastre da vida dele ainda vão entrar na história daqui a pouco. O mesmo homem que escreveu salmos lindos de adoração também protagonizou um dos maiores escândalos sexuais da Bíblia. E é aí que a nossa história começa a ficar perigosa para você e para mim. Anos se passam, Davi vira rei, conquista territórios, fortalece o reino, traz a arca para Jerusalém e Israel vive um tempo de ouro. É aqui que a maioria de nós relaxa. Quando o dinheiro começa a entrar, o ministério cresce, o casamento estabiliza, a vigilância cai. Enquanto o exército estava em guerra, Davi resolveu ficar em casa no conforto do palácio. Em uma noite, ele vê uma mulher muito bonita, Batseba, tomando banho. Em vez de desviar o olhar, ele alimenta o desejo, manda chamá-la e comete adultério. Esse é o primeiro grande erro de Davi. Ele relaxa na vigilância exatamente quando parecia estar bem com Deus. A pergunta é: em qual área da sua vida você está fazendo a mesma coisa hoje? Correção rápida número 1. Nunca confie demais no seu próprio controle. Crie limites radicais, horários, filtros, pessoas com quem você não conversa sozinho. Decida hoje quais são os palácios onde você não pode ficar à toa. Se você está emocionalmente cansado, cuidado redobrado. O diabo te ataca pela distração. Mas espere, isso é só o começo. Só que Davi não parou no adultério. E é aqui que a história desce ladeira abaixo. Exatamente como acontece quando a gente tenta esconder o pecado. Batseba engravida. Para tentar encobrir o erro, Davi chama Urias, o marido dela, de volta da guerra, esperando que ele durma com a esposa e pense que o filho é dele. Urias se recusa, por lealdade aos companheiros que ainda estão em batalha. Quando o plano não funciona, Davi manda colocar Urias na linha de frente da batalha e ordena que o exército recue, deixando-o morrer. Aqui, o homem segundo o coração de Deus vira, na prática, um mandante de assassinato. Percebe o padrão? Um pecado que poderia ter sido confessado em privado vira uma tragédia pública. O que começou com um olhar não controlado termina em uma morte planejada. Estratégia secreta número 1. Interromper o espiral do pecado na primeira etapa. Passo 1. Confesse rápido, mesmo que doa seu orgulho. Passo 2.
traga uma pessoa madura para te confrontar e acompanhar. Passo 3. Aceite as consequências em vez de tentar controlar narrativas. Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi. E quando Davi finalmente reconhece seu pecado, ele derrama um arrependimento profundo, que a tradição liga ao Salmo 51, uma oração de confissão e pedido de um coração puro. Mas atenção, Davi é perdoado, porém as consequências não desaparecem. A casa dele vira um campo de guerra emocional. E é exatamente isso que quase ninguém te conta quando fala em graça. As consequências começam a aparecer. O filho que Batseba gerou dessa relação morre, e isso quebra Davi por dentro. Depois, outro filho, Amnon, estupra a própria meia-irmã Tamar. E Davi não reage com firmeza. Ele se ira, mas não exerce justiça clara. Absalão, irmão de Tamar, alimenta o ódio, mata Amnon e, mais tarde, organiza uma rebelião contra o próprio pai, tentando roubar o trono. Davi se vê fugindo de Jerusalém, humilhado, enquanto o próprio filho tenta derrubá-lo. O rei guerreiro que derrotou Golias agora está sangrando dentro de casa. Se você lidera na igreja, empresa ou qualquer lugar, entenda. A omissão diante do pecado em casa gera monstros. Davi venceu gigantes no campo de batalha, mas demorou demais para enfrentar gigantes dentro da própria casa. Mesmo assim, em meio à rebelião de Absalão, Davi volta a fazer o que sabe de melhor quando está quebrado. Ele corre para Deus, busca direção, não se auto-justifica e, com o tempo, seu reino é restaurado. Você poderia pensar, ok, depois de tudo isso, Davi deve ter aprendido de vez, né? Só que não. Na velhice, ele comete um erro que custou caro para todo o povo. Já mais velho, Davi manda fazer um censo do povo e dos soldados, movido por orgulho e confiança em seus próprios números, e isso desagrada profundamente a Deus. Esse ato traz juízo sobre Israel, mostrando que, mesmo depois de uma vida com Deus, o coração humano ainda é vulnerável quando começa a confiar mais em recursos do que em Deus. Em seguida, Davi se arrepende de novo, assume sua culpa e busca a misericórdia divina, escolhendo cair nas mãos de Deus em vez dos homens. Mais uma vez, ele se humilha e volta ao ponto onde sempre foi mais forte: dependência total. Aqui vai a fórmula completa da vida de Davi. E esse é o padrão de 5 passos que você pode baixar mentalmente e aplicar hoje. Passo 1. Reconheça que você é improvável, mas chamado, um pastor esquecido se transformou em rei. Passo 2. Use sua fé para enfrentar gigantes externos, mas cuide dos pequenos pecados internos. Passo 3. Quando cair, confesse rápido, se arrependa de verdade e aceite as consequências. Passo 4. Não terceirize a liderança da sua família. Trate o pecado em casa com verdade e amor. Passo 5. Mesmo no auge ou na velhice, nunca confie mais em seus números do que em Deus. Para te ajudar a aplicar isso, pensa assim. Pega um caderno e faz 5 colunas com esses passos. Em cada uma escreve onde você está parecendo com Davi e onde você está repetindo os erros dele. Daqui a pouco, no final, vem o ingrediente secreto que une tudo isso e explica por quê, mesmo com tantos erros, Davi ainda foi escolhido para ser pai de Salomão, o rei mais sábio de Israel. No fim da vida, Davi já está velho, fraco, e a pergunta é: quem vai assumir o trono? Entre tantas histórias turbulentas na família, é Salomão, filho de Batseba, justamente a mulher que entrou na história pelo pecado, que Deus escolhe para continuar a linhagem real. Isso mostra que Deus não só perdoa o passado, como é capaz de pegar o pior capítulo da sua vida e, com arrependimento verdadeiro, transformar em ponto de partida para algo completamente novo. A grande virada é essa. Davi não foi grande porque nunca errou. Ele foi grande porque, toda vez que caiu, voltou para Deus de verdade, sem mascarar, sem relativizar, sem fazer marketing espiritual. O ingrediente secreto não é perfeição,
É um coração que sempre retorna para a vontade de Deus, mesmo quebrado. Então, pergunta final para você. Em qual parte da história de Davi você está hoje? No campo esquecido? No auge relaxado? No segredo escondido? Na família quebrada? Na velhice tentando controlar tudo com números? O que você precisa confessar hoje para não transformar um erro em uma tragédia em cadeia? Se essa história abriu seus olhos de alguma forma, faz o seguinte: dá o like agora, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo ainda importa. Comenta aqui embaixo. Eu estou na fase baluares da história de Davi. Campo, gigante, queda, restauração. Quero ver em qual fase você se enxerga. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ter uma continuação falando da vida de Salomão e como ele começou bem e quase perdeu tudo. Ah, e para os primeiros 100 que comentarem "Quero o template de Davi", eu vou liberar um material exclusivo com os 5 passos da fórmula de Davi resumidos em uma página. Lembra disso. Deus não se impressiona com os seus gigantes derrotados, nem se assusta com os seus pecados confessados. O que ele está procurando, como procurou em Davi, é um coração que, mesmo falhando, insiste em voltar para ele. A decisão de dar esse passo pode ser hoje, ou pode ser tarde demais.